Nesta aula, você vai aprender como dividir dois números. Na realidade, são duas aulas. Nesta primeira aula, vamos ver como dividir dois números inteiros, números que não têm vírgula, embora o resultado possa ser que tenha vírgula, e eu vou mostrar para vocês como é que posiciona, como é que monta a continha. E na próxima aula, você vai aprender a fazer divisão de números que têm vírgula, ok? Então, preste bastante atenção, eu vou mostrar vários exemplos. Aqui, por exemplo, nós vamos fazer uma divisão que é exata, aqui a divisão não vai ser exata. Nós vamos ver também neste exemplo o que seria uma divisão infinita, chamado de dízima periódica, divisão aqui com números de 2 algarismos. Neste outro exemplo, divisão com o número de 3 algarismos. Então, a partir desses exemplos, você vai ter uma noção bem interessante de como é que divide dois números. Então, vamos começar com este primeiro exemplo, 122 dividido por 2. Antes de armar a continha, eu preciso dizer para vocês que esses dois elementos, eles têm nomes. Esse daqui recebe o nome de dividendo e esse outro recebe o nome de divisor. E o resultado da divisão recebe o nome de quociente. Então, quando eu falar sobre dividendo, você entende que é o primeiro valor. Quando eu falar de divisor, você entende que é esse número aqui que vai dividir o 122. E quando eu falar de quociente, é o resultado. Pode acontecer também de sobrar um resto em uma divisão, mas eu vou mostrar quando isso acontece. No momento que a gente estiver resolvendo os exemplos. Então, para dividir 122 por 2, você vai proceder da seguinte forma. Escreve o dividendo primeiro e aqui você vai fazer uma chave e colocar o número 2, que é o divisor. É fundamental que você domine a tabuada do 1 ao 10. Sem a tabuada, fica muito difícil efetuar a divisão. Para efetuar a divisão do 122 por 2, você primeiro começa pegando o primeiro algarismo aqui da esquerda, o número 1, e tenta dividir 1 por 2. Se o número que você estiver pegando for menor do que o 2, como é o caso, logo no início você pode juntar para formar 12. E aí você divide 12 por 2. 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. E para descobrir que é 6, basta lembrar da tabuada do 2 ou da tabuada do 6, porque 6 vezes 2 é igual a 12. Logo, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6, ok? Agora que você achou o valor aqui, você deve multiplicar 6 por 2 e colocar o resultado aqui embaixo. 6 vezes 2 é igual a 12. Aí você subtrai e encontra o resto dessa divisão, que neste caso é 0. Feito isso, então você acabou de dividir o 12 por 2. Finalizada a divisão do 12, você vai descer o próximo algarismo, que é o 2. Então, desce e coloca ele aqui do lado do resto, formando o número 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. Novamente, você efetua a divisão. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2, você coloca aqui embaixo. Então, vamos lá. 1 vezes 2 é 2. E aí você efetua uma subtração para descobrir quanto vai sobrar aqui nessa divisão, que é chamado de resto. 2 menos 2 é igual a 0. Então, o resto da divisão é 0. E quando o resto é 0, eu entendo que é uma divisão exata. Então, 122 dividido por 2 é exatamente 61. Agora, vamos dividir 765 por 2. E aí você arma a conta do jeito que nós armamos no exemplo anterior. Coloca o dividendo aqui, abre uma chave, coloca o 2. Agora você vai dividir o primeiro algarismo por 2. 7 dividido por 2 é possível. O número que eu multiplico por 2, que chega mais próximo do 7, é o 3. Então é esse número que eu devo colocar, correto? Então 7 dividido por 2 é igual a 3. Porque 3 vezes 2 é o que chega mais próximo do 7. Veja que 3 vezes 2 é 6. Então, você multiplica aqui e coloca o resultado aqui embaixo. 3 vezes 2 é 6, subtrai e encontra o resto. 7 menos 6 é igual a 1. Pronto, achei o resto, efetuei a divisão do 7 por 2. Agora, você vai descer o próximo algarismo, que é o 6. Desce e coloca ele aqui embaixo.
Veja que nós formamos o 16. Agora você divide o 16 por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Concorda que 8 vezes 2 é 16? Então eu vou colocar aqui, ó. 8 vezes 2 é 16, eu escrevi, vou subtrair e achar o resto. O resto é igual a 0. Finalizado essa divisão do 6, agora eu vou descer o próximo algarismo, que é o 5. 5 dividido por 2, o número que eu multiplico por 2 para chegar mais próximo do 5 é o 2, concorda? 2 vezes 2 é 4. Coloca o 4 aqui, ó. Subtrai e encontra o número 1. Observe que não tem mais nenhum número para descer e o resultado aqui ficou 1, ok? Então, neste caso, eu vou dizer que minha divisão ela não é exata. Deu 382 e sobrou 1. Caso você queira continuar essa divisão, é possível. E eu vou mostrar para você agora o que você deve fazer, ok? Então, você pode admitir duas soluções. Essa primeira solução, que é 382, sobrando 1 de resto, deixando 1 aqui como resto, ou você pode continuar essa divisão se você quer um valor mais exato. Porém, aí você vai ter que fazer o uso da vírgula para indicar que essa divisão aqui vai gerar um resultado decimal. E o processo é o seguinte: 765, você pode acrescentar um zero depois dele que não vai fazer diferença. Eu vou acrescentar aqui, ó, vírgula 0. Você concorda comigo que 765,0 é a mesma coisa que 765? Ok, então eu vou acrescentar um zero e aí eu vou descer este zero, que é uma parte decimal do número, tá? Então desce e coloca ele aqui embaixo. Então descendo esse zero, colocando ele aqui embaixo, eu tenho o número 10. E aí eu vou continuar a conta. Só que eu preciso colocar uma vírgula aqui no resultado, porque eu estou usando a parte decimal do número. Toda vez que você usa a parte decimal de um número, você coloca vírgula no quociente e aí você continua a operação. Então, desci o zero, que é decimal, coloquei a vírgula, agora é só dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Coloca 10 aqui, subtrai e acha o resto. Observe que o resto é 0, então significa que eu finalizei a minha operação, a minha divisão, e o resultado deu 382,5, deixando o resto 0, ok? Então, este é o resultado final da divisão de 765 dividido por 2. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos 1.211 dividido por 3. Arma a conta e divide aqui por 3. E aí você começa a dividir pegando o primeiro algarismo aqui da esquerda. 1 dividido por 3, ele é menor, então você vai ter que juntar com o próximo. Forma 12. Uma informação importante, você só vai poder juntar no início da conta, tá? Daqui para frente você não junta mais ninguém, certo? Então vamos lá. 12 dividido por 3 é igual a 4. Lá na tabuada do 3, é o 4 que multiplica o 3 que vai chegar no valor exatamente igual a 12, né? Então, 4 vezes 3, 12. Eu posso colocar 12 aqui. Caso você queira adiantar e já colocar o zero aqui, você pode, tá? Como se fosse o resto. Mas eu vou fazer um passo a passo. Então, 4 vezes 3 é 12. Subtrair, achei 0. Agora sim eu coloquei o 0. Agora, preste muita atenção. A gente vai descer o número 1. E veja que o número 01 é um número menor do que o 3. Não dá para dividir. Sempre que não der para dividir, você vai colocar um 0 aqui no quociente, no resultado. Então, a gente coloca 0. E aí você desce o próximo algarismo. Agora, beleza, agora dá para dividir. 11 é um número maior que 3. E lá na tabuada do 3, o número que eu multiplico por 3 para chegar mais próximo do 11 vai ser o número 3. 3 vezes 3 é igual a 9, ok? E aí eu coloco 9 aqui, ó, e faço a subtração. 11 menos 9 é igual a 2. Coloca 2. Observe que nós já descemos todos os algarismos. Então, você pode parar a conta aqui,
dizendo que o resultado da divisão é 403 e deixa resto 2, ou você pode continuar a conta caso você queira um valor mais exato. E nós vamos continuar essa conta. Como eu disse, o número 1211, se eu quiser colocar um 0,0 no final, não faz diferença, tudo bem? Então é isso que você vai fazer. Acrescenta um 0,0 e aí você desce. Vamos descer esse 0. Formou 20. Porém, como eu estou usando a parte decimal, eu preciso colocar uma vírgula. E aí fica 20 dividido por 3. 20 dividido por 3, o número que multiplicado por 3 vai chegar mais próximo do 20 é o número 6. Se eu colocasse 7, daria 21. E aí passaria. Não pode, tá? Sempre tem que chegar o mais próximo possível sem ultrapassar o valor aqui. Então vai ser 6. 6 vezes 3 é 18. Vou colocar o 18, fazer a continha. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2, correto? Agora, veja que sobrou um resto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso descer um outro zero, porque aqui na frente, ó, existem infinitos zeros. Se eu colocar 0, 0, 0, não vai mudar nada, tá? Então, imagine que você tem a quantidade que você quiser de zeros aqui para descer. Então, desce mais um zero. Observe que formou novamente o número 20 que nós tínhamos aqui anteriormente. E aí, o resultado aqui, de novo, vai ser o número 6. Você concorda comigo que se eu multiplicar 6 vezes 3 vai dar 18, e o resto vai continuar sendo 2. E vai repetir todo o processo novamente. Eu vou colocar um 6 aqui, e vou colocar um 0 aqui. 6 vezes 3 vai dar 18, e aí eu vou subtrair, vai dar 2, vou descer um outro 0, vai ficar 20. Então, eu vou ficar infinitamente fazendo isso daqui. Aí você pode parar. E aí você entende que o resultado é 403,66666, infinitamente, tá certo? E o resultado vai ser 403,66666 infinitamente. Logo, você pode escrever a solução assim, ó, 403,6, e você pode colocar um tracinho em cima do 6 para indicar que isso daqui é uma dízima periódica. Dízima periódica é um número decimal que tem infinitas casas decimais se repetindo, tá certo? Então, este aqui, ó, é o resultado da nossa divisão. Vamos agora dividir 23 por 16. 23 dividido por 16, eu preciso armar continha. E o procedimento é o mesmo. A gente vai pegar o número 2 e vai tentar dividir por 16. Não vai ser possível. Então, eu vou juntar com o próximo número, que é o 23. 23 dividido por 16, o número que eu multiplico 16, que chega mais perto aqui do 23, é o número 1. Se eu colocasse 2, gente, 2 vezes 16 daria 32, aí passa, não pode passar, tá? Tem que chegar próximo e nunca pode passar. Então, 1 vezes 16, eu vou colocar aqui embaixo, dá 16. Agora, eu vou subtrair. 23 menos 16 é igual a 7. Então, coloco 7 aqui. Observe que não tem mais nenhum número para descer. Então, você pode parar a conta aqui, afirmando que o resultado é 1 e deixou o resto 7, ou pode continuar trabalhando aqui com a parte decimal do número. Então, a gente sabe que o 23 ele tem 0,0 depois dele, desce esse 0, coloca ele aqui embaixo. E agora eu continuo a conta. Lembrando de colocar vírgula no quociente, porque eu estou usando a parte decimal do 23. 70 dividido por 16, aí a gente vai ter que fazer umas continhas para ver qual número que eu multiplico por 16 que vai chegar mais próximo do 70. Então, você pode sugerir algumas multiplicações. No caso aqui, ó, por exemplo, eu poderia sugerir o número 4. Bora ver se eu posso colocar 4 aqui. Aí você pode fazer uma continha separado aqui, ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 1 é 4, com mais 2 é 6. Observe que deu 64. Então, o número que eu devo colocar aqui é 4, porque é o valor que vai chegar mais próximo dos 70. Ô, professor, eu posso colocar o número 5? Não, porque o 5 vai passar. Olha só, ó, 16 vezes 5, bora fazer um teste. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 1 é 5, com mais 3 é 8. Percebe que deu 80? 80 passou do 70 e não pode passar. Tem que chegar o mais próximo possível. Eu poderia colocar 3, professor? Colocar 16 vezes 3?
Não, porque você tem que chegar próximo e o 3 não vai chegar próximo, né, gente? Ó, 3 vezes 3 vai dar 18, 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 dá 4. Tá vendo que deu 48? Para 70, eu posso chegar mais próximo fazendo 16 vezes 4, que vai ser 64. Então, o valor que eu devo utilizar aqui no quociente realmente é o número 4. Deixa eu apagar essas continhas. E agora eu faço a multiplicação. 4 vezes 16 é 64. A gente já tinha feito a conta aqui embaixo. Então, coloco 64 e subtrai. 70 menos 64 sobra 6. Então, sobrou um resto ainda, tudo bem? Lembrando que eu sempre vou ter um zero para descer. Então, desce um zero, ficou 60. 60 dividido por 16, mais uma vez, eu vou ter que colocar um número aqui que multiplicado por 16 chega próximo do 60. Veja que 4 vezes 16 dá 64. Então, eu não posso colocar 4. Tem que ser um valor menor que o 4. Vai ter que ser 3. 3 vezes 16, você pode fazer a continha aqui, para testar, para ver quanto é que dá. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, é 18. 3 vezes 1 é 3, com mais 1, 4. Deu 48. Então, eu vou colocar 48 aqui embaixo. Então, vamos colocar 48 e agora vamos subtrair para achar o resto. 60 menos 48 é igual a 12. Ok, esse é o resto. E agora a gente vai continuar essa conta descendo mais um zero. Então, eu vou descer mais um zero, porque sempre vai ter zero para descer. E eu vou dividir 120 por 16. Mais uma vez, você vai ter que fazer algumas tentativas para ver qual é o número que eu multiplico pelo 16 que chega próximo do 120. Eu vou sugerir, por exemplo, o número 8. É apenas uma sugestão. Vamos ver o que acontece. 8 vezes 6 é igual a 48. Então, vai 4 aqui, 8 aqui. 8 vezes 1 é 8. 8 com mais 4 é 12. Percebe que passou? Então, não pode ser o 8. Vai ter que ser o 7. Vou apagar e colocar o 7 aqui. Então, vamos testar o 7. 16 vezes 7. 7 vezes 6 é 42. Então, 4 aqui, 2 aqui. 7 vezes 1 é 7. Com mais 4 é 11. Pronto, deu 112. Então, eu vou colocar o número 7 aqui. 7 vezes 16 é igual a 112. Coloco 112. Faz a diferença. Veja que 120 menos 112 é igual a 8. Então, vou colocar 8. Agora, o que a gente faz? A gente vai descer um outro zero. Sempre vai ter zero para descer, para continuar a conta, ok? Então, fica 80 dividido por 16. E agora a conta finaliza, porque 5 vezes 16, se você fizer um teste aqui, 5 vezes 16 vai dar 80. Então, como eu já sei desse valor, eu vou colocar aqui, 5 vezes 16 dá 80. Então, eu vou colocar 80, vou subtrair e encontrar um resto zero. Agora que o resto é zero, a conta terminou. E o resultado passa a ser 1,4375. Beleza? Para finalizar essa aula, vamos fazer mais esses dois exemplos com divisão. Neste caso, eu tenho uma divisão por um número de 3 dígitos. O processo é o mesmo. A diferença é que talvez você vai ter que fazer alguns testes aí, né? Igual eu fiz no exemplo anterior, para descobrir qual número multiplicado por 420 vai chegar próximo do valor que está lá no dividendo. Mas vamos ver como é que acontece na prática. Então, vamos colocar aqui 6.846 dividido por 420. Vamos começar pegando o primeiro dígito. Não é possível porque ele é menor. Pega o segundo. Também não é possível porque 68 não dá para dividir por 420. Agora eu vou pegar os 3. Veja que os 3 vai dar, né, gente? Então, 684 dividido por 420 só pode ser 1, ok? Por quê? Se eu colocar o número 2, concorda que 2 vai dar mais de 800, isso daqui? Então, como é 684, eu não posso colocar 2, eu tenho que colocar 1. 1 vezes 420 é 420. Coloca ele aqui, faz a subtração. 4 menos 0 é 4, 8 menos 2 é igual a 6 e 6 menos 4 é 2. O resto é 264. Perfeito. Uma coisa importante, tá? O resto ele nunca pode ser igual ou maior ao divisor. Se ele for igual ou for maior, então significa que você colocou um número menor aqui. Você tem que aumentar o valor para que o resto sempre seja menor
do que esse valor, tá bom? Então, se aparecer um número maior ou igual, é porque tem alguma coisa errada. Aí você precisa rever suas contas. Então, de fato, aqui 264 é menor que 420. Então, agora é só continuar a conta descendo o 6. Quando eu desço o 6, formo o número 2.646. Agora, eu vou ter que fazer uma multiplicação aqui por 420 para chegar o mais próximo possível desse valor. Mais uma vez, a gente vai ter que fazer alguns testes. Então, fazendo um teste rápido aqui. Vamos imaginar que eu tivesse o número 400. 4 vezes quanto que vai chegar próximo de 26? Você concorda que seria 6? 6 vezes 4 é 26. Então, eu vou testar o número 6 para ver o que acontece. 420 vezes 6. Bora ver se chega próximo desse valor aqui. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é igual a 12. 6 vezes 4 é igual a 24, com mais 1, 25. Ok? Então, chegou próximo. Se eu colocar o número 7, vai passar, né? Vai ficar 2.520 com mais 420, vai dar um valor maior do que 2.900. Então, nem vou testar porque eu já sei que vai passar. Então, o número que realmente eu preciso colocar aqui é o número 6. 6 vezes 420, eu já fiz a conta, vai dar 2.520. Agora é só subtrair. 6 menos 0 é 6. 4 menos 2 é 2. 6 menos 5 é igual a 1. E 2 menos 2 é 0, não precisa colocar. Então, o resto aqui é 126. Acabaram os números para descer, você pode parar a conta aqui, afirmando que o resultado é 16 e o resto é 126, ou você pode continuar a conta caso você queira um valor mais exato. Nós vamos continuar a conta para que você perceba como é feito esse tipo de operação. Então, a gente já sabe que aqui eu posso acrescentar um zero, descer esse zero e colocar uma vírgula e continuar o processo, tá? Então, eu tenho 1.260 dividido por 420. Vamos tentar multiplicar por 3 para ver o que acontece. Vamos fazer o teste. 420 vezes 3 vai ser igual. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 4, gente, é 12. Olha que coisa boa. Deu 1.260, exatamente esse valor. Então, eu vou colocar 3 aqui. 3 vezes 420 é 1.260. O resto é 0, logo, a minha conta terminou. E dessa forma, o resultado é 16,3. Para finalizar essa aula sobre divisão, vamos dividir 123 por 40. Vamos pegar o número 1, não é possível. Pego o 2 também não é, porque ele é menor do que o 40. Então, vamos pegar o 123. O número que você deve colocar aqui é o número 3. 3 vezes 4 não é 12? Então, 3 vezes 40 vai ser 120. Então, coloca 120, subtrai, achou o resto 3. Aí você pode deixar o resultado assim, ok? O resultado é 3 e deixa o resto 3, ou pode continuar a conta. Como eu estou fazendo nos outros exemplos, eu vou continuar para mostrar para você como encontrar um valor mais exato. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, vou descer esse zero e colocar uma vírgula no resultado. Passo a ter o número 30. Veja que quando eu desço o zero e formo o 30 ele é um número menor do que o 40. Sempre que você desce o valor e passa a ter um número menor, então você coloca zero no quociente. Feito isso, agora você pode descer um outro zero, formando 300. 300 dividido por 400 vai ser igual a 7, porque 7 vezes 4 é 28, né? Então, 7 vezes 40 dá 280. Vai deixar um resto aqui igual a 20. Concordam? Perfeito. Agora, eu vou descer um outro zero, formando 200. 200 dividido por 40 vai ser uma conta exata, vai dar 5. 5 vezes 4 não é 20? Então, 5 vezes 40 é 200. Então, menos 200 é igual a zero. E assim a gente finaliza essa primeira aula.